Galera tricolor, bom dia. Hoje todo mundo com um sorriso no rosto, né? Felicidade, o Fluminense voltou a vencer, né? Mas hoje não vamos falar aqui nesse vídeo sobre a partida do Fluminense, não vamos falar sobre a grande vitória que a gente teve ontem. A gente vai falar sobre um jogador que já saiu aqui do Fluminense e falou aí, abriu o jogo sobre essa saída e também falou sobre o treinador Fernando Diniz, né? Vamos comentar um pouquinho aqui nesse vídeo. Ele faz falta, né? Embora não fosse um jogador que eu, por exemplo, tivesse em grande estima, é um jogador que faz falta, sim, aqui no time do Fluminense, tá? Que é o Nonato. A gente vai comentar bastante aqui essas duas declarações dele, que agora defende, né? O Ludogorets da Bulgária saiu aí do time do Fluminense, tá? E, enfim, faz falta nesse esquema do Fernando Diniz, tá? Mas antes de partir para o vídeo, eu quero pedir o seu like, tá? Aperta o botão do joinha aí, que você vai dar uma moral absurda pra gente que produz conteúdo diariamente sobre o Fluminense aqui no YouTube para você. Então dá essa ajuda aí pra gente, o YouTube valoriza muito essa métrica, faz com que o nosso conteúdo chegue, né, para mais gente aí ao redor do mundo. Então aperta o botão do like aí, aperta o joia para dar essa moral para a gente seguir nesse trabalho aqui, compilando, trazendo as principais notícias, análises, debates, lives, tudo o que for relevante sobre o Fluminense para você, tricolor, tá certo? Então vamos lá, cara. Nonato, né, tá lá no Ludogorets da Bulgária, né, saiu do Fluminense, vale lembrar que ele estava aqui por empréstimo do Internacional, tá? O Fluminense tinha uma opção de compra, tentou exercer, mas o clube búlgaro pagou aí mais ou menos o mesmo valor que o Fluminense pagava e fez uma oferta financeira melhor ao Nonato, tá? E aí ele acabou optando por jogar lá no futebol búlgaro e para a Bulgária jogar no Ludogorets. Tá? Estreou metendo gol, né, contra a Roma e tudo. A galera já deu uma empolgada, meteu um gol decisivo lá aos 38 e tá lá, né? Tá lá, parece estar feliz. E vamos aqui, né, ao que ele falou, né? Porque ele falou sobre o Fernando Diniz, contou uma história inusitada, né? E também falou sobre a saída dele do Fluminense, tá? Vamos lá, ele falou assim, ó. Uma vez encontrei com ele, né, Fernando Diniz, em um restaurante no Rio de Janeiro. Ele treinava o Vasco à época, se eu não me engano. Fui cumprimentá-lo porque eu admirava o trabalho e ele disse que já tinha tentado me levar para dois ou três times e que achava que um dia a gente ainda ia trabalhar junto. Mas morreu ali. Até tirei foto com os filhos dele, que acho que são tricolores. Acabou acontecendo, por ironia do destino, de menos de um ano depois, a gente trabalhar junto. No começo foi meio conturbado, porque tive aqueles episódios das expulsões. Logo que ele chegou, não consegui ter uma sequência. Mas ele me deu confiança, falou muito comigo sobre o que achava do meu jogo, do que encaixava com a ideia dele. Foi muito importante ser até para dentro do Fluminense, em que ele me deu essa confiança para que eu pudesse jogar o melhor futebol, talvez, na minha carreira, tá? Essa aí foi a declaração do Donato Forte, né? Disse que foi o melhor momento da carreira dele no Fluminense com o Fernando Diniz, né? Vale lembrar que esse episódio que ele relata, ele ainda jogava no Internacional, ou seja, uma coisa assim, bem. Não dava nem para imaginar, porque ele estava no Inter, o Diniz estava no Vasco. Depois ele sai do Inter, vem para o Fluminense, o Diniz é demitido do Vasco, passa um tempo, e aí sim o Diniz vem para o Fluminense e eles trabalham juntos, né? Então, assim, realmente foi ironia do destino, né? Foi uma coisa aí fora da curva, esse encontro dos dois, né? Mas eu destaco aqui, né, ele falando desse trabalho que o Fernando Diniz fez com ele, né, de dar essa confiança para ele ganhar a posição, né? Ele é um jogador que encaixou perfeitamente ali no esquema do Fernando Diniz, o time do Fluminense, depois que o Nonato virou titular, cresceu o desempenho, foi onde a gente teve a nossa melhor fase, e a gente está, né? Vencemos a última partida, o Martinelli até foi bem, né? Meteu o seu golzinho, que é quem assumiu a posição, mas é inegável que o time do Fluminense ainda sente um pouco de falta do Nonato, tá? A gente não conseguiu o melhor encaixe possível desde a saída dele para a Bulgária, né? E ele falou, né, que o melhor momento da carreira dele, o melhor futebol que ele apresentou foi justamente aqui no Fluminense com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz conseguiu extrair o melhor dele, né? Então, assim, é importante isso, né? Esse trabalho que o Fernando Diniz faz. Isso mostra que tem potencial para evoluir. É justamente por isso que eu, por exemplo, critico bastante, tá? Porque eu acho que tem para onde evoluir, então vale a pena criticar. O trabalho que ele fez com o Nonato, o que ele faz com o Samuel Xavier, é uma coisa muito diferente, né? De recuperar aí o jogador no nível que, assim, ninguém esperava. O caso do Samuel Xavier, para mim, é emblemático. Eu sempre repito isso aqui, quando o Fluminense renovou o contrato com o Samuel Xavier no começo do ano, imediatamente eu e o Daniel abrimos uma live aqui no canal para protestar, para xingar, para reclamar. E hoje o cara é, para mim, o melhor lateral direito do país. Isso muito por conta do trabalho do Fernando Diniz, né? Então, assim,
Isso sim é muito mérito do treinador, tal, o que não significa que ele seja santo, que ele não erre, tá? Mas nesse ponto, acho que sim, é um mérito grande, tá? Do profissional, do treinador Fernando Diniz. E o Nonato demonstrou essa gratidão, tá? O treinador demonstrou essa gratidão. E falou também sobre o Fluminense, né? Também demonstrou um pouco de gratidão. Como eu disse ali no começo do vídeo, repito rapidamente aqui para quem não lembra, né, o Nonato era do Internacional, esteve emprestado ao Fluminense, o Fluminense tinha uma opção de compra ali de torno de 10 milhões de reais, tentou comprar o Nonato, tá? Tentou comprar o jogador, mas ele optou por ir para o Ludogorets da Bulgária, que também pagou ali esse valor da opção de compra, né, do Fluminense, acabou fazendo uma proposta, o Internacional também aceitou, e foi vantajoso para o jogador para ele ir, tá? E ele falou um pouco sobre isso. Vou abrir aspas aqui, ó. Acredito que o momento que aconteceu foi o que mais me doeu. Foi me despedir deles, acho que todos entenderam o meu lado, mas deixei bem claro que talvez aquele não era o momento ideal. Foi uma escolha difícil de tomar, a minha e da minha família, não foi nada fácil, mas até pelo fechamento da janela, era algo que precisava ser naquele momento. Nunca sabemos quando uma oportunidade como essa vai surgir na vida, né? E assim, é triste, né, cara? Porque o Nonato tava bem, né? O time do Fluminense tava bem, tava encaixado, a gente já tinha perdido o Luiz Henrique, mas a gente conseguiu botar o Matheus ali, o Matheus estava rendendo e tinha achado ali aquela base com o Nonato titular, e aí a saída dele, ainda mais assim, pô, um jogo contra o Corinthians lá, né? A gente vai lembrar bem, não tinha jogador, não tinha volante, a gente entrou com Wellington e Martinelli, né, nesse meio campo. Então, assim, mostra como não tinha jogador, como faltava opção. Então, essa ausência do Nonato aí fez muita falta, né? Mas ele deixou claro, foi uma questão financeira, né? Falaram que o Nonato vai ganhar cerca de 500, 600 mil reais por mês. O Messi nunca poderia pagar isso pro Nonato. Se pagasse, seria maluco, né? Eu seria o primeiro a criticar, pô, tá maluco, tá pagando essa grana preta no Nonato aí? Não tem como, né? Mas é um jogador que faz falta, tá? Faz falta sim, isso é inegável. Tá? Tava bem, o time tava bem, tava encaixado. Vamos torcer agora pro Martinelli, né? Martinelli meteu o gol no último jogo, pode dar uma confiança, a esperança, né, pelo menos a minha esperança, que dê essa confiança para o Martinelli, porque ele precisa, um jogador que já demonstrou muito futebol nas mãos do Dair lá em 2020, depois decaiu muito, né, e não conseguiu ser nem sombra do que foi. Até em alguns momentos esporádicos, conseguiu ter uma sequenciazinha, rendeu, mas longe de ser aquele Martinelli, né, que eu, por exemplo, lá atrás achava que o Fluminense ia vender ele para um time de primeira prateleira da Europa e ele seria jogador de seleção, né? Talvez eu tenha exagerado, muito possível, mas também não era para ele ser esse jogador nível Boa Vista que a gente andou vendo aí. Acho que o Martinelli evoluiu, o Diniz, tá? Evoluiu legal. Já está conseguindo fazer uma sequência maior de boas partidas, mas ainda falta muita coisa para ser o 8, digamos assim, titular do Fluminense. Ainda faltam algumas coisas aí para o Martinelli, vamos aguardar aí para ver se ele vai evoluir ou não. Mas, de fato, o Nonato faz falta, né? É meio doido de dizer, porque o Nonato é um jogador comum, eu acho o Nonato um jogador comum. Mas, de fato, faz falta nessa engrenagem, porque não tem uma peça parecida com ele, né? Para o time trabalhar, e aí vai ter que adaptar tudo. Como no último jogo, o Diniz botou 3 volantes, né? André, o próprio Martinelli e o Iago, para tentar, enfim, reencaixar aquela engrenagem ali, aquela máquina que estava fluindo legal, fluindo bem no time no mês ali de julho, principalmente, né, que o Fluminense ficou invicto, tá? Mas essa foi a declaração do Nonato, que demonstra carinho pelo Fluminense, gratidão, deixa bem claro, né, não queria sair, saiu por questões financeiras mesmo, enfim, não dá para julgar também, né, a família do jogador, né, você vai querer, né, essa independência financeira, vai querer garantir um futuro tranquilo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus pais, para sua esposa barra namorada, enfim, o que for. Então, é totalmente compreensível essa decisão do Nonato, que falou, né, isso aí sobre o Fluminense, rasgou elogios aí, Fernando Diniz, e falou legal também, falou bem, não chega a rasgar elogios, mas falou bem aí do Fluminense, diz que sente um pouco de saudade, tá, do tricolor. Vale lembrar que o Nonato saiu, né, no finalzinho da janela, então o Fluminense não conseguiu contratar ninguém para repor, né, mas era aquela coisa, como ele disse, né, se não aceita ali, não sabe se vai vir uma outra proposta dessa, para o jogador é muito complicado, né? Enfim, pobre Fluminense, mas vamos torcer para que essa última vitória contra o Avaí sirva para a gente dar uma engrenada aí, né? E dar uma deslanchada, tá? Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero o seu comentário. Nonato faz falta no time do Fluminense, sim ou não? Solta a voz aí para a gente trocar uma ideia. Eu acho que faz, cara. Não acho o Nonato nenhum grande jogador, como eu disse, mas acho que faz falta sim. Até porque o Martinelli ainda, ao meu ver, oscila demais, 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 demais. Tá certo? Agora, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui.
Valeu? Reforço o pedido do like, dá essa moral pra gente aí. Se você que chegou hoje no canal, se inscreve, ativa a notificação, compartilha o vídeo com geral. E ó, olho no link que tá na descrição, que tá no comentário lá embaixo, porque tem promoção boa pra vocês, tá? Olho grande ali pra vocês não gastarem dinheiro de bobeira. Valeu, galera. Tamo junto.